E aí, tudo jóia? Estou aqui para falar agora de arquivo RAW, R-A-W, RAW. É um arquivo que vem em câmeras fotográficas digitais, tanto das semiprofissionais quanto das câmeras profissionais. Muitas vezes a gente vê a câmera, vê um arquivo lá esquisito, vai selecionar o tipo de arquivo e não sabe o que é. Então, já vou te contando. Se você tem uma Nikon, a Nikon trabalha com o NEF, N-E-F. E a Canon trabalha com CR2. São as duas câmeras mais vendidas no Brasil, Canon e Nikon. Você também vai ter a Sony, e a Sony trabalha com ARW. Eu uso Sony, já usei Nikon bastante tempo, profissionalmente usei também Canon. Hoje eu uso Sony e a Sony trabalha com o arquivo ARW. Qual a diferença entre esses arquivos? Nenhuma, todas são arquivos RAW. Todos são arquivos de altíssima capacidade para reter informação. Isso é o mais importante que a gente tem que saber. Então, primeiramente é isso. Arquivo RAW guarda muita informação e é por isso que quando você fotografa nele, o arquivo fica muito pesado. Então, fica várias e várias vezes mais pesado que quando você fotografa com JPG. Qual a diferença? Esse volume de informação que o RAW vai dar para nós, esse grande volume nos possibilita, lá na edição, aqui no Photoshop, no Lightroom, no Camera Raw, né, fazer uma edição muito mais profissional e com total controle de tudo aquilo que é possível alterar numa foto, né, numa pós-produção. A ideia do RAW é como se ele fosse um negativo. Sabe o negativo que a gente usava antigamente quando tinha câmera com filme? Não tão antigamente assim, né? Mas tem uma turma aí que nunca fotografou com filme. Quando eu entrei na faculdade, em 97, 98, lá já faz um tempinho, né? Eu fotografava com a Pentax K1000. Ela era totalmente mecânica e era uma câmera muito dura, né? Só que ela é todinha baseada em mecânica, física, e ela usava filme. Ela não era câmera digital. Na verdade, nem existia câmeras digitais, né? Então, com o advento das câmeras digitais, a gente foi deixando de usar as câmeras com filme, porque essas digitais foram ficando mais potentes, mais aprimoradas, conseguindo guardar um volume maior de informação, tendo uma riqueza de informação muito maior, e aí, consequentemente, o que a gente fez? A gente abandonou as câmeras fotográficas comuns, as analógicas, porque dava muito trabalho. O que eu tinha que fazer? Fotografava, era limitado, porque o filme tinha 8 poses, 12 poses, né? Tinha que levar aquilo para o laboratório, esperar o laboratório devolver para a gente. Isso demorava 2, 3 dias. Hoje a gente fotografa e na mesma hora já sabe se está bom, se está ruim, e se precisar, fotografa novamente. Os custos ficam mais acessíveis e o processo também acaba ficando muito mais rápido. Mas enfim, não é disso que nós estamos falando, eu estou falando de arquivo RAW. E o que aconteceu? Quando essas câmeras, com os sensores delas, foram ficando maiores e mais potentes, consequentemente, precisou ter um arquivo que guardava mais informação e que aproveitava melhor a informação. Porque o JPG é um arquivinho legal, bonitinho, mas não dá conta do recado. Ele guarda pouca informação e, consequentemente, essa informação se perde boa parte dela. Então, se eu vou editar, principalmente onde eu tenho altas luzes e baixas luzes, né, tons, os highlights e os shadows da minha foto, quando eu vou fazer essa edição num JPEG, eu tenho uma perda muito grande, sem contar nos meios tons, que também tem muitas perdas. Ou seja, o JPEG não é o melhor formato para a gente fotografar. Se você trabalha com grandes volumes, então tá encaminhando para foto social, por exemplo, casamento, festas de 15 anos, eventos em geral, você vai ver que no final de uma noite você fez 1.000, 1.500, 2.000 arquivos de foto. Isso é muita coisa, vai gastar muito cartão e vai gastar muito espaço no seu computador. Não tem problema, você está garantindo que você tem arquivos altamente editáveis e arquivos que podem te ajudar muito na hora da edição. E aí, né? Se esses arquivos vão ficar pesados, tem alguma solução? Sim, existe uma solução. Como eu disse mais cedo, a Nikon faz o NEF. A Canon faz o CR2, a Sony faz a RW.
todos os grandes fabricantes têm os seus formatos próprios. Leica, Hasselblad, né, Minolta, todo mundo vai ter lá seus formatos proprietários, são formatos delas. A gente pode converter essas imagens em formatos mais simples, que é o DNG. A Adobe, há alguns anos, inventou esse formato, criou esse formato, que é o DNG Digital Negative, né? E esse formato facilita o quê? Que ele cria um formato unificado de arquivos, porque hoje nós temos mais de 400 tipos de RAW disponíveis no mercado. Quando eu pego o DNG, ele unifica todo mundo, transforma todo mundo num único formato de organização de informação. Isso facilita o processo de edição e agiliza tudo para nós. Sem contar que quando eu converto um arquivo de qualquer RAW para DNG, eu posso economizar até 30% do espaço, ou seja, eu posso guardar, né, mais imagens no meu HD, mais imagens no meu cartão de memória. Então eu vou economizar espaço convertendo para DNG. Beleza. Dentro dessas histórias todas que eu estou falando para vocês, dessas vantagens do arquivo RAW, o que é importante entender é que quanto mais informação disponível na foto eu tenho, mais a capacidade de edição dela fica interessante. E isso é primordial para um resultado final melhor, principalmente quando eu vou imprimir fotos. Quando a gente imprime a foto, tudo muda, porque o papel recebe a foto de outra maneira, né? As tintas e as impressoras vão se comportar de outra maneira. Eu preciso de muita qualidade para ter uma informação impressa realmente legal, realmente bonita. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Trabalhar sempre com esse arquivo RAW. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no computador, o comportamento desse processo. E vou mostrar, na verdade, vários pequenos processos que eu fiz para chegar nesse resultado interessante aí. Então, me acompanha aqui, vem comigo, que eu vou te mostrar umas coisas bem legais agora. Coloque no Google arquivo DNG. Você vai ter lá o primeiro link que tem aqui, Digital Negative DNG Adobe DNG Converter. Clica nele. Vai entrar na página da Adobe, ó, helpx.adobe.com.br, Photoshop Digital Negative. Então, aqui ele explica certinho, tá vendo? Ó, formato de arquivo público para dados digitais de câmera RAW. Eu tenho aqui toda a explicação, princípios, recursos e tudo mais. Vai lá embaixo e clica em Adobe Digital Negative Converter. Tá aqui macOS DNG Converter. Isso. Aí, ó, ele vai te falar quanto pesa e tudo mais, tamanho do arquivo, proceed to download. Download now. Então, olha só, estou aqui na minha pasta de aplicativos e aqui, ó, apareceu o meu DNG Converter. A carinha dele é simples, é só isso aqui. Então, eu escolho qual pasta ou quais arquivos eu quero converter. Então, por exemplo, eu vou vir aqui nessa aula 5, pegar essas fotos aqui, ó, todos esses RWs aqui, selecionar, tá vendo? Vou procurar o seguinte, onde eu quero salvar elas? Vou até criar uma pasta, ó, DNG, criar a pasta, seleciono. Qual o nome dessas imagens? Mesmo nome, né? Extensão maiúscula, minúscula, tanto faz. E eu mando converter. Todas as imagens convertidas. Ok. Agora, vamos fechar. Se a gente fizer um comparativo aqui, as imagens em ARW 443 MB, as mesmas imagens em DNG 210 MB. Ou seja, mais de 50% de economia de espaço. Veja bem, estava viajando e vi uma estátua muito bonita de Buda, fica em Hong Kong, essa estátua, e é considerado o maior Buda sentado que existe no mundo. Tem o maior Buda deitado, o maior Buda de pé, e esse é o maior Buda sentado
que tem no mundo. Observe que esses meus arquivos são ARW, todos eles são arquivos RAW. O que eu fiz? Com a minha câmera, eu me posicionei de frente à estátua. Como a estátua é muito vertical, muito alta, eu deitei a minha câmera e eu fui fotografando de baixo para cima ou de cima para baixo, não importa, mas aqui eu acho que eu fiz de cima para baixo. Então, ó, uma foto da cabeça, outra e outra e outra e outra e outra. Fiz aqui 3, 6, 9 fotos em sequência de cima para baixo. E agora eu vou emendar essas fotos. E por que eu fiz isso? Se a minha câmera tem 24 megapixels e eu fiz 9 fotos em sequência, imagina que se eu juntar cada uma dessas fotos, eu tenho 24 mais 24 mais 24 mais 24, então eu tenho 9 vezes 24 megapixels. Eu vou ter uma foto gigantesca e, lógico, com um volume de informação maravilhoso. Foto excelente para a gente poder manipular, tá? Agora, como que nós vamos juntar essa foto? Aqui no Camera Raw é muito simples. Olha lá. Abra o Photoshop, selecione as fotos que você quer e mande abrir. Quando você abre elas, o Photoshop não abre a RW e nenhum tipo de RAW. Ele chama quem? O Adobe Camera Raw. Aqui do lado eu tenho todas as fotos em sequência e não importa se você selecionou elas fora da sequência. Selecione a primeira, segure o Shift, clique na última foto e agora eu tenho, ó, toda a sequência de fotos selecionadas. Clica no cantinho esquerdo superior e tem aqui, ó, Merge to Panorama. Quando eu faço esse Merge to Panorama, ele vai estudar cada uma das fotos. Vai demorar um pouquinho porque são fotos pesadas e 9 fotos. Eu já fiz panorama com 17 fotos, com 20 fotos. Então ele vai demorar um pouquinho, vai chamar essa tela aqui e agora vamos ver o que acontece. Bom, com essa tela aqui desse jeito, ele me mostra toda a foto e vai me mostrar, né, algumas questões. Vou te dar uma ideia, deixa como ele encontrou, porque ele vai conseguir resolver tudo para você. Manda mesclar e ele vai perguntar onde você quer salvar essa foto. Então eu vou salvar ela lá, ó, Buda panorâmica, vertical. Ele vai salvar primeiro e logo ele já salva em DNG, Digital Negative. Mandei salvar, ele salva e já vai abrir essa imagem direto no Camera Raw. Observa que é uma super imagem, gigante, e se você der um Ctrl Alt 0 aí, ó, né, você vai ver, deixa ele processar, ele está processando aí a imagem muito grande, deixa ele pensar um pouquinho. Pronto. Se você der Ctrl Alt 0, estiver usando o Mac Command Alt 0, observa como essa foto é enorme. E o que é o mais legal? Mesmo eu não tendo usado o tripé para fotografar, não tem nenhuma marca de emenda. O que vai acontecer é que nem tudo ele consegue, ó, preencher. Onde tiver esse quadriculado, significa que ele não preencheu com foto. Então a gente pode vir aqui, pegar essa ferramenta de corte, clique em cima, arrasta até embaixo e eu tenho aqui uma foto cortada, que a gente também chama de foto cropada. Vamos deixar isso mais simétrico. Isso. Enter. Então tá aqui a foto do Buda cropada. Até aqui tá tudo bem, mas a gente não editou a foto ainda. Agora, com essa foto gigante toda montada, eu posso fazer um painel, um monte de coisa, mas antes eu vou editar essa foto e vou deixar ela com uma textura muito, muito legal. Presta atenção. Então, estou com essa foto aqui. Se eu uso o conta-gotas e clico numa área clara, ó, ele pode me dar um balanço de branco. Observa que se eu clico numa área que ele não conhece, ele pode fazer um balanço meio estranho, então volta, Ctrl Z, aqui não vai caber o balanço de branco. Então, olha lá, eu posso dar um alto aqui e ele vai fazer uma correção automática. Posso ir nos highlights e diminuir eles para diminuir essas altas luzes. Aumenta um pouco o contraste.
Tá vendo? Um pouquinho a exposição. Essas sombras eu quero deixá-las um pouco mais evidentes. Abro os tons de preto. E aqui eu vou pegar o Clarity e vou aumentar. Observa que o Clarity, vamos pôr 100% para a gente poder ver. Veja que essa textura dela aqui, ó, olha como é que estava no 0. Quando eu subo o Clarity, eu vou evidenciando a textura. Quando eu não conheço muito o resultado de algum desses slides, o que eu gosto de fazer? Eu coloco ele no máximo e vejo qual é o resultado. Se não fica legal, eu venho diminuindo suavemente. Então eu vou deixar esse Clarity aqui, ó, no 30, tá bom? E tem esse Dehaze, que também é novo, que ele vai ajudar. Toma cuidado porque ele é muito forte e ele pode dar resultados não tão interessantes. Então, muito sensível, né? Vou colocar apenas 5. Como essa foto, a única coisa que tem nela é o Buda e o céu aqui, ó, no dia estava muito nublado, branquinho, sem graça, não vai ter muito como o que mexer nele. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando eu amplio, veja que tem uma linha meio roxa em volta. Isso é uma aberração cromática. Isso não faz parte da estátua. Aqui no Camera Raw, se eu venho aqui nesse Lens Correction, eu posso vir aqui remover as aberrações cromáticas e remover o perfil de lente. Observa que não resolveu muito essa coisa do roxo. Se eu vier no manual, veja que aqui tem um roxo e aqui tem um purple. Se eu pego o purple e começo a tirar ele, olha lá o que acontece, somem essas aberrações cromáticas. Tá vendo? Eu posso deixar um pouquinho mais ampla. E o green também. Olha lá. Então, vamos ver o antes. Muita aberração cromática. E o depois. Então, só de a gente fazer isso, já resolve. E são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no produto final. Vamos voltar aqui, ó, para o primeiro menu. Eu posso deixar essa foto um pouco mais quente. Então, mexer aqui na temperatura dela. Deixa essa estátua mais dourada, toda ela, tá vendo? E agora aqui em cima eu vou pegar um pincel, que eu falo que esse pincel é um pincel de luz, de textura, de tudo. Adoro esse pincel, porque é uma ferramenta que me permite trabalhar pontualmente na minha imagem. É meio que você está pintando os detalhes que você quer. Sejam detalhes de luz, detalhes de textura, do jeito que você quiser, mas você pode pintar esses detalhes. Dá uma olhada aqui. Então, vou ampliar um pouco a imagem, não muito, para enquadrar. Se eu clico em qualquer um desses pontos, eu zero todos eles e aí eu vou e ponho zero no primeiro. Vou vir no painel de textura, vou colocá-la no máximo. Colchete da esquerda diminui, colchete da direita aumenta. Se eu vou passando nas áreas de foco da minha foto, esse pincel, e vou encontrando as áreas em que a textura é mais evidente, tá vendo? E vou tendo um resultado muito legal. Olha o antes e o depois. Percebe como a textura é extremamente evidente? E eu posso pintar essa textura ao longo de toda a imagem. Então, veja como a gente pode, ó, evidenciar a textura nas áreas onde ela já é evidente e nas áreas onde não tem textura, não coloque, tá? Porque tem áreas da foto que simplesmente são áreas desfocadas e isso é normal, tá? Lógico que sua foto não pode estar toda desfocada, mas existem áreas que ela simplesmente não tem textura, tá bom? Então, aqui a gente está aplicando essa textura e vamos ver como é que tá. Olha o antes e o depois. Bem legal, o negócio está ficando bonito aqui, né? Se eu clico em novo, né, posso agora trabalhar o Clarity. Vou trabalhar essa textura agora com 50% e o Clarity com 25%. De novo, ó, onde eu passar, ele vai evidenciar essa textura para mim, ó. Então, eu posso escolher os mesmos lugares, novos lugares, né? Então, vou passar
essa ferramenta para ganhar essas texturas todas. No final, gente, olha, o resultado é maravilhoso. Então, vamos passando. Como a imagem está muito pesada, ele demora um pouco a processar tudo para nós, tá bom? Olha o antes e o depois. Joia! Uma vez feito isso, olha lá, antes, depois. Percebe como as texturas ficaram muito evidentes, né? Agora, o que a gente pode fazer? Começar a trabalhar luzes e evidenciar os volumes, ainda com esse pincel. Então, o que eu vou fazer? Amplia legal, um pouco menos. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui para zerar tudo. Eu vou pôr aqui, ó, 0,25 de luz. Por quê? Porque eu vou pegar esse pincel em áreas que eu tenho luz. Ó, eu vou demarcar melhor essa luz. Tá vendo? E acabo, ó, deixando esse Buda com um volume um pouquinho maior. Se eu uso o colchete da esquerda, eu consigo diminuir o tamanho do pincel. Olha como que aqui embaixo do narizinho dele a gente conseguiu, né, trabalhar um pouco. Né? Ó, vai marcando essa luz um pouquinho. Não coloca valores muito fortes, senão você pode marcar a foto e isso não vai ficar legal. Tá vendo? Ó. Ao invés de fazer ajustes gerais, opte sempre por ajustes específicos, por mais que isso demore um pouquinho mais, tá? Então tá lá. Posso vir aqui, ó, pegar esses desenhos e tô passando o mouse devagarzinho, criando aí um desenho de luz, né? Então, e assim por diante. Ah, eu posso colocar só luz, Luciano? Não. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse pincel, vou fazer um novo, e ao invés de trabalhar com mais 0,25, vou trabalhar com menos 0,25. E, por exemplo, eu vou escurecer aqui no nariz dele, para afinar um pouquinho o nariz dele, trabalhar com essa pálpebra aqui, tá vendo? Então a gente pode também trabalhar com a luz escura, escurecer as áreas que a gente quer. Quando a gente escurece onde é escuro e clareia onde é claro, ganha contraste e também pode ganhar volumes. Ó. Percebe? Aumentar um pouquinho o tamanho do pincel. Então, é isso. Vou fazer um novo. Agora eu quero trabalhar um pouquinho mais de luz. Trouxe uma evidência para isso aqui. Tá vendo? Vou jogar um pouco de luz, fazer um novo ajuste agora um pouquinho mais forte dentro do olho dele. Ganhar um pouco de expressão do olho desse Buda. Posso. Isso. Veja como, cada vez que a gente pega esse pincel e faz um novo ajuste, a gente vai revelando novas informações da nossa foto. Olha como que essa foto estava antes e como que ela ficou depois. Observa que essas texturas são extremamente evidentes e agora eu também posso, de forma geral, aumentar a textura. Agora, pessoal, eu vou salvar aqui, ó, um snapshot. O que é o snapshot? É uma miniatura. E eu vou lá e clico aqui e digo, olha, tratamento.
quando eu fiz isso, dentro desse íconezinho aqui, dessa linha, tem tudo que foi feito nessa foto. Se eu vier aqui e pedir para resetar a foto, ó, Default, pego o pincel, tiro todos os ajustes, certo? Clear All. Vamos lá. Nada aqui, nada. Vamos remover todas as distorções de lente. Então, tá tudo como a foto já era. Vou vir aqui, ó, criar um novo snapshot original. Então, pessoal, é isso. Quando a gente trabalha com Camera Raw, trabalha com grandes imagens e com texturas muito evidentes, você tem um resultado muito mais legal. Dá uma olhada no antes e no depois e até a próxima aula nossa.